Alguma vez você já se sentiu com pensamento acelerado, muita coisa na cabeça, até parece que seu corpo tá acelerado, mesmo que você aparenta estar com calma? Olá, tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves. E hoje eu quero falar sobre em alguns momentos que a gente tem na nossa vida e que a nossa mente, ela parece que ela realmente não tem freio, ela não para. E o seu corpo também apresenta sinais de estar acelerado, de estar estranho, uma sensação estranha. E como sair dessa situação? Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Hoje para mim foi um dia desses. Foi um dia que a minha rotina externa ela ocorreu normalmente, como às vezes a gente tem essa questão da mudança, né? De alguma coisa na nossa rotina externa, acontecer alguma coisa, a gente precisa mudar os nossos planos. E hoje não foi isso que aconteceu, mas teve na verdade um fator externo que eu associei, pode ser que não seja isso, mas pode ser que seja, que o fato de eu ter tomado muito café. E eu acho que isso deu uma aceleradinha, sabe, nas coisas aqui. E aí que eu não estava conseguindo render, eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu tinha programado. Eu sempre faço o meu planejamento diário e eu não estava conseguindo realizar as tarefas que eu deveria estar realizando. E aí eu fiquei pensando sobre isso, como voltar ao meu normal, como eu posso manter a calma, né? Porque às vezes vem aquela sensação de eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho projetos, tenho metas e tudo mais, mas parece que não é o momento, eu não quero fazer aquilo. E vem muito uma coisa para mim que às vezes eu penso, né? Que às vezes tem um dia assim que eu não rendo, que eu fico muito distraída, que eu acabo me envolvendo em coisas que não deveria estar me envolvendo no momento, ou ficando muito tempo em algumas coisas que eu poderia ter feito um pouco mais rápido, e não por pressão mesmo, porque eu fiquei naquela distração. Por exemplo, eu entro no aplicativo para fazer uma coisa e de repente eu tô fazendo outra completamente diferente. A gente poderia associar isso à questão de perda de foco mesmo, daquilo que você vai fazer. E aí eu tava pensando sobre isso, que às vezes chega no final do dia e às vezes eu fico pensando, nossa, ao invés de ter ficado tanto tempo lá fazendo tal coisa, eu poderia estar usando esse tempo por uma coisa melhor, mais produtiva, uma leitura talvez, e realmente eu fico às vezes pensando sobre isso. E hoje também me veio essa questão de por que eu não tô fazendo aquilo que eu me programei para fazer? Ai, porque eu não tô conseguindo, parece que o negócio não vai, minha mente não tá naquele estado e tudo mais. E aí eu falei assim, ok, eu vou fazer, inclusive é uma das coisas que os Abrahams falam, né? Quando você às vezes tá forçando uma coisa demais, tentando forçar, eles até falam, vai se distrair um pouco. E é uma coisa que eu lembro muito que minha mãe falava, né? Quando não dava certo alguma coisa, ela falava assim, deixa isso aí, vai fazer outra coisa e depois você volta. E realmente, aquilo que eu parava de fazer, quando eu voltava, rendia, fazia melhor, era mais fácil. E aí você conseguia resolver. Isso já aconteceu também com meu marido. Às vezes a gente tava fazendo alguma coisa e eu falava assim: você sabe quando você tenta, mas não sai nada? A gente fala assim: vamos fazer isso outra hora? Depois a gente faz. E esse vídeo foi exatamente isso também. Eu comecei a gravar um outro vídeo sobre um outro assunto, inclusive. E aí eu falei: não, eu vou gravar sobre isso, porque eu já tinha programado de gravar. De qualquer forma. Mas eu tinha planejado um outro assunto. Só que eu tava começando a gravar, não tava fluindo. E aí eu pensei, vou fazer outras coisas. Eu tava selecionando algumas mandalas pra pintar, falei, vou pintar, né? E aí eu lembrei e até falei assim, nossa, tem o meu e-book mesmo, Cores da Manifestação, que é justamente isso, é uma distração meio que produtiva. Falei, vou pintar um pouco. Peguei meus lápis de cor e comecei a pintar. E isso começou a me deixar mais calma, trazer a minha mente mais para o presente, começou a me ajudar a me concentrar naquilo que eu ainda tinha para fazer. E eu falei assim: não, agora eu estou no estado
certo. Eu estou com a mente no estado certo. Porque às vezes a gente precisa realmente parar um pouquinho e se acalmar, só se acalmar. E eu sinto que pra mim essas atividades manuais que eu meio que não tenho que pensar muito, por exemplo, eu faço crochê, eu faço bordado, e tô me aventurando também em pintar com guache mesmo, mas assim, só pra brincar, sem expectativa nenhuma de ser perfeita naquilo. E, e pintar, pra mim, também com lápis de cor, é uma coisa que eu não tenho que pensar muito. Às vezes na escolha das cores, mas eu falei assim: deixa eu experimentar, criar coisas aqui com cores que eu não usaria, que talvez não combine. E sem expectativa de ficar bonito, simplesmente só pra estar ali com essa sensação de estar com um lápis pintando mesmo, sentindo essa textura mesmo do papel, do lápis, riscando o papel. E aí, isso começou a me trazer realmente para o presente, me trazer para essa calma mental que eu estava buscando para fazer as minhas coisas. Porque quando você fica com a mente com uma turbulência, com muitos pensamentos, é claro que o seu corpo também começa a reagir a isso. E aí esse conjunto, ele torna essa vibração, esses sentimentos instáveis. E é quando você manda uma vibração pro universo, e aí você fala, poxa, tá esquisito isso aqui. E aí você tá emitindo, e é aquilo que você recebe de volta. Então, se você estiver nesse estado em que tem muito pensamento, que tem muitas coisas, faça algo que realmente vai te trazer pro aqui e agora, pro presente. Às vezes você não vai conseguir, por exemplo, fazer uma meditação, mas consegue fazer uma repetição de mantra ou de uma afirmação mesmo. Pega uma afirmação que te deixa mais calmo, que te deixa mais aqui e agora. Inclusive, eu uso muito o Ho'oponopono para isso. Quando eu sinto que eu tô assim, dessa forma, eu começo a repetir as 4 frases para me ajudar a voltar pro ponto zero, né? E se você também acha que consegue parar para fazer algum manual, seja até o livro de colorir, eu vou deixar o link do Cores da Manifestação aqui embaixo para você, caso você se interesse. E são imagens que são feitas para a expansão da consciência enquanto você está pintando. Então, às vezes, o que a gente precisa mesmo é algo que te traga para o presente. Como eu disse, pode ser uma meditação, pode ser o Ho'oponopono, pode ser, tem que ser aquilo que você tem certeza que vai acalmar os seus pensamentos. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas, né, para te trazer para o presente, para tirar dessa aceleração. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.